fala o seguinte, ó. Lucas foi de carro para o trabalho em um horário de trânsito intenso e gastou 1h20. Em um dia sem trânsito intenso, Lucas foi de carro para o trabalho a uma velocidade média de 20 km por hora, maior do que no dia do trânsito intenso e gastou 48 minutos. A que distância em quilômetros da casa de Lucas é... Calma aí. A distância em quilômetros da casa de Lucas até o trabalho é... Nossa, minha vista tá cansada hoje. Bom, vamos começar aí. O que a gente sabe desse exercício? A gente sabe que em um dia de trânsito intenso, ele demora 1h20. Espera aí que tem alguém me chamando aqui para participar da aula. A Agatha. Oi, Agatha. Dá para me ouvir? Ixi, a Bela tá aparecendo sem microfoninho. Ah, entrou. Oi, Agatha. Entrei. Desculpa a demora. Não tem problema não. Beleza. Agatha, a gente está fazendo o exercício 7 da página 29. Tá, liga aqui. Ó, então o que a gente sabe desse exercício? A gente sabe que em um dia sem trânsito intenso, o Lucas vai de carro a uma velocidade de 20 km por hora. Então, sem trânsito, ele vai a 20 km por hora e ele falou o tempo que ele gasta. E ele demora 48 minutos. Certo? Isso. E aí ele fala Lucas vai de carro para o trabalho. Tá. Então, o que a gente precisa saber? Se em um dia sem trânsito inteiro ele demora 20 km por hora, demora 48 minutos e vai a uma velocidade de 20 km por hora, a gente pode primeiro transformar esse 48 minutos em hora, né? Só para deixar ele em hora, tudo tá em hora aí. Por que eu vou fazer isso? Daria pra gente resolver isso por uma fórmula física, gente, que eu acho que é até mais fácil, mas eu não vou ensinar para vocês cinemática, que é a parte de física. Então a gente vai ter que pensar em uma forma de resolver esse exercício sem precisar usar conceitos da nossa querida física. Então, quem vai poder pensar? A gente pode pensar qual vai ser a velocidade dele quando ele tem um trânsito intenso. Vamos pensar assim? Vamos descobrir a que velocidade ele vai quando ele está quando tem um trânsito intenso. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, ó. A gente quer saber a velocidade dele quando ele demora 1h20 minutos. Eu vou colocar que são 80 minutos. Eu quero saber, então, a velocidade dele. Vou apagar aqui. A velocidade dele quando ele demora 80 minutos. Sabendo que quando ele vai a uma velocidade de 20 km por hora. Deixa eu colocar mais pra cá. Ele demora o quê? 48 minutos. Então, nossa querida e famosa regrinha de 3, né? Vamos multiplicar aí em cruz. E a gente vai ficar com o quê? A velocidade dele vezes 48 minutos vai ser igual a 20 vezes 80. Isso vai me dar velocidade, vai ser igual a 20 vezes 80 sobre 48. Sobre 48. Que isso vai ser igual ao quê? Vou fazer... Deu 33,33. 33,33? 1.600, que daí vai dar
20 vezes 80, né? Vai dar 1.600, divide por 48. Uhum. 3,33. Tá. 33, um monte de 3. Quilômetros por hora. Isso. Então, o que que a gente... Calma aí, que tem alguma coisa errada. Tem que dar uma quilometragem menor e não maior, né? Certo? Vocês concordam comigo? Sim, mas será que não é porque Sim. o 20 km está por hora? Não teria que... Então, nesse caso, a nossa regra de 3 não vai fazer diferença. Por quê? Como eu estou trabalhando desse lado, do lado nessa coluna esquerda, com quilômetros por hora, e na outra só minutos, não vai fazer diferença. Uhum. Mas, Porque, sei lá. é uma grandeza inversamente proporcional, né, na verdade. Vamos lá. Não Vou é fazer de porque- outra forma. Não é porque quando ele fala nos 20 quilômetros, ele vai umas 20 quilômetros maior do que. Então Deixa eu seria ver. o valor mais 20, não seria? Tipo essa velocidade mais 20? Ah, não. A velocidade média, ele fala que teve uma velocidade média de 20 quilômetros por hora. Maior do que no dia... Ah, sim. Verdade. Não tinha lido esse maior. Verdade. Tá certo. Então, aqui o que acontece? Quando ele não tá com o trânsito intenso, sem trânsito intenso, ele demora 48 minutos e ele vai numa velocidade que é uma velocidade V mais 20 quilômetros, né? Quilômetros por hora, certo? Então, quando ele tá no trânsito intenso, ele vai a uma velocidade V, que a gente não sabe qual que é. E quando ele tá sem o trânsito intenso, ele vai a uma velocidade de V, que é a do trânsito intenso, mais 20 quilômetros por hora. Agora sim. Agora sim dá pra gente pensar em alguma coisa. Então, vamos lá. A uma velocidade V, então, ele demora 80 minutos. Uma velocidade V mais 20, ele demora 48 minutos. 48 minutos. Agora sim vai dar certo. A gente vai ficar com o quê? Ele está fazendo como se fosse a regra de 3 invertida. Não é aquela proporcionalmente, aquela em que inverte. Nossa, eu falei isso pra vocês e não Inversamente fiz, né? proporcional. Eu Olha falei só, que era inverso. Nossa, Não precisa mudar, então. É só o fato que a gente não inverteu mesmo a equação. E a gente continua com a mesma coisa que a gente tinha antes. A velocidade, então, a gente vai ter uma certa velocidade quando a gente consegue fazer o percurso em 80 minutos. E uma velocidade mais 20 km por hora a 48 minutos. E aí, o que acontece? Justamente a gente tem aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais, né? E quando a gente tem essa grandeza inversamente proporcional, é só realmente a gente inverter, né? Ou seja, vou trocar aqui o meu V mais 20, vou colocar para cima, e o meu V eu vou colocar para baixo. Isso. E aqui eu vou colocar 80 e aqui 48 minutos. Agora sim, multiplicando isso em cruz, quanto é que a gente fica? A gente fica com V mais 20 vezes 48 vai ser igual a V vezes 80. Agora sim vai dar certo. Porque eu vou ficar com 48V mais 2 vezes 48 me dá 96, né? Então eu fico com 960, que é igual a 80 vezes V.
Passo para lá o 48, vou ficar então com 960, vai ser igual a 80 menos 48, isso me dá 32. V. V, então, vai ser 960 dividido por 32, e isso me dá 30 km por hora. Mas aí ele perguntou o que no exercício? Ele perguntou a distância em quilômetros da casa do trabalho, em quilômetros da casa de Lucas até o trabalho. Então, vejam que aí a gente não achou a distância, a gente achou a velocidade dele. Na verdade, a velocidade dele, quando o trânsito não é intenso, é de 50 km por hora, né? Oi. Concordam comigo? Peraí, por que 50? É o 30 mais 20? Isso. É. Quando o trânsito, então, esse aqui a gente achou a velocidade. Então, Isso. Aham. quando ele tá com um trânsito menos intenso, ele faz a 50 km por hora. E quando tá um trânsito mais intenso, ele faz a 30 km por hora. Mas o que ele perguntou é que ele quer saber a distância da casa até o trabalho, né? E aí, como é que a gente faz isso? 1h20, a gente vai ter, então, vamos colocar aí ele em decimal, né? Como é que a gente escreve 1h20 em decimal? A gente escreve assim, 1h, 20 sobre 60, 3, certo? Sim. Não é 2 por quê? Vamos aqui. 60 minutos. O que a gente vai fazer para descobrir a distância? A distância é o seguinte. Eu sei que ele faz o trajeto numa velocidade de 30 km por hora. E eu quero saber quantos quilômetros ele tem essa distância. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou realmente eliminar essa hora que está me atrapalhando. E como é que eu posso escrever 1h20 em horas? É 1,3, é isso? Acabou de falar? Então, na verdade, é 1,3, tá certo. Isso mesmo. Tô meia dúvida. 1,3 horas. Aí, gente, eu não tô entendendo por que ele tá dando como 30 km por 40 a distância, ele falou? Tá falando que é 40. Tá certo, então. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. 1,3 vezes 30. Tá certo. Por quê? 1,3 vezes 30, a gente vê aqui, ó. Eu cortando a hora, ó, eu fico com o quê? Só com o quilômetro, certo? Que é exatamente a unidade de medida que a gente quer, que é a distância. Isso me dá 39 quilômetros. E aí tá aí na alternativa B, né? É a mais próxima. Agora. E você consegue explicar pela resolução que ele fez, Júlia? Porque eu achei muito estranho. Deixa eu ver, nem vi. Deixa eu ver a Porque resolução. depois que ele acha os 30 quilômetros, ele faz outra regra de 3. Ele faz 30 quilômetros é igual a 60 minutos. Não sei por que ele faz essa igualdade. Não sei, não entendi. Porque é por hora, né? Ah, verdade. 1h tem 60 minutos. Ó, exatamente aqui, ó. Ele vai a 30 km por hora. Então, 1h ele faz 30 km. 80 minutos ele faz quantos quilômetros? Pode pensar assim também. Ah, verdade. Então, não tinha pensado nisso. Não tem problema. Ele faz 1h e aí ele quer saber em 30 km. Em 1h ele faz 30 km, ele quer saber em 1,3 ou 80 minutos, né? 60 minutos. E aí que ele saber 80 minutos, né? Ele faz isso aqui, né? Tomara que não caia isso. Pode ser que caia, viu? Não vou falar que não. Não posso mentir. Mas aí vai
Vai ser tranquilo pra vocês fazerem. Aí dá 40 certinho, É né? 40, Uhum. é 40 quilômetros. 40 quilômetros. Ah, dá pra fazer só por regra de 3. Nem precisa ir eliminando as variáveis. Tá suave. Nem tinha pensado nisso. Tô pensando em outras coisas. Outros exercícios que resolvi hoje à tarde. Trigonometria. Não sei se cai na prova de vocês. Cai trigonometria? Acho que cai, né? Deus quiser, não. Nossa, espero que não. Se esse a gente já tá se matando. Cai. Tem ângulo aqui, ó. Noções de geometria. Não! Ah, é legal. Eu gosto bastante. Bom, vamos pro próximo aí, que se vocês tiverem dúvida de mais algum. Qual é o próximo? Olha, posso falar rapidinho? Claro. Eu não tive muitas dúvidas no geral, mas na 1, eu meio que caí assim um valor, né, no final do exercício, o resultado foi 13,33. Como tinha 13 horas e 30 minutos, eu coloquei essa alternativa, mas na verdade não, porque você tinha que pegar esses 33 e considerar ele como um terço de hora. Então tava 13 horas e 20. Então eu errei porque eu coloquei o resultado da divisão direto, eu já coloquei na hora. Normalmente eu tenho que fazer isso, então eu pego o que vem depois da vírgula e transformo. Porque assim, o que você achou foi isso daqui, né? 13,33 horas. Ah, tá. É isso que você achou. Então, você precisa saber o quanto que é esse 0,33 horas em minuto. Não, eu não tinha pensado nisso. E como tinha um próximo, resultado próximo, eu já coloquei ele lindamente. Então. Mas provavelmente ele colocou pra dar esse joguinho aí na cabeça. Ah, tá. Porque a gente acabou de fazer, né? O 20 minutos é exatamente esse 0,33, que a gente usou como 0,3. Mas é esse 0,33 minutos. Então a gente pode fazer o seguinte: 1 hora é igual a 60 minutos. 30 minutos. Aí quanto que é 0,33 horas e minutos, né? Entendeu? Entendi. Precisa fazer essa transformação, sim. Tá. Senão pode cair no erro aí. E a VUNESP adora, né? Esse negócio de horas. Gosta. Eu percebi que sim. Nossa! Hora e volume foi o que eu mais vi aqui, capacidade, né? É o que mais tem que cai. Sim. Sim. Vocês fizeram a 9? Eu não fiz, não. Não. Bora fazer, então. Eu fiz. A 9, exercício 9. Vamos fazer. Ele fala o seguinte: um caminhão-tanque chega a um posto de abastecimento com 36 mil litros de gasolina. Vamos aqui, 36 mil litros de gasolina em seu reservatório. Parte dessa gasolina é transferida para 2 tanques de armazenamento, enchendo-os completamente. Um desses tanques tem, então o primeiro tanque é tanque 1, tem uma capacidade de 12,5 metros cúbicos. Aprendi a fazer númerozinho exponencial aqui, fiquei muito feliz. E o outro tanque o tanque número 2, tem uma capacidade de 15,3 metros cúbicos. E estavam inicialmente vazios. Após a transferência, quantos litros de gasolina restaram no caminhão? Então, o que a gente precisa saber? Lembrem de uma coisa. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vocês estão lembrando disso, né? Sim, isso lembro. Equivale a 1 litro, sempre. E aí, lembrando das nossas
tabelinhas aí que a gente tem de volume. O decímetro, ele tá antes do metro, tá depois do metro, né? Se for pensar para a direita, aí depois tem o centímetro e tem o milímetro, certo? Eu vou até fazer aqui para vocês. A gente tem aqui a tabelinha, que é o seguinte. A gente tem o metro cúbico. Vou fazer só para a direita. A gente tem o decímetro cúbico. E a gente tem o centímetro cúbico. E a gente tem o milímetro cúbico. Lembram disso? Então, para a direita, o que dá para a gente lembrar? Deixa eu ver como é que eu vou. Para a direita, a gente multiplica por 1000. Lembram? Multiplica por 1000. Tem 3 zeros, né? Porque é ao cubo. E se a gente for para a esquerda, a gente divide por 1000. Vou até fazer outra coisa. Se for para a esquerda, a gente divide por 1000. Beleza? E aí, o que ele dá? Ele falou que ele tem um tanque de 12,5 metros cúbicos. Só que, vejam comigo, eu acho que a forma mais fácil aqui é a gente transformar esse metro cúbico para decímetro cúbico, porque aí a gente já tem os litros, né? Concordam comigo? É verdade. E aí, sabendo que um decímetro cúbico é igual a 1 litro, a gente já fica com a proporcionalidade de litro, e aí é só depois a gente tirar desses 36 mil litros que ele dá no inicial. Então, por essa tabelinha aqui, ó, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente só tem que multiplicar por 1000, né? Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Multiplicando por 1000, eu fico com 12,5 vezes 1000. Isso vai me dar o quê? 12.500 litros. Ou, vamos aqui, decímetro cúbico primeiro. Decímetro cúbico, que também é igual a 12.500 litros. Beleza? Tá. Vou fazer a mesma coisa no de baixo, também para transformar ele em decímetro cúbico. Vou ficar aqui com 15.300 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. E isso vai ser igual a 15.300 litros. O que a gente tem que lembrar? Nossa, ficou em cima do outro. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Ah, não. Nossa, apagou tudo. Bom, ficou em cima um do outro, mas dá para entender o que tem que fazer, né? Dá. Tá. Então é o seguinte, a gente tem que somar esse 12.500 com o meu 15.300. Isso vai me dar um total de 27.800 litros. Tirando daqui, né? Certo? E aí o que eu tenho que fazer? Bom, ele quer saber o quanto que restou, né? Então eu tenho 36.000 litros menos o quanto que os dois encheu, 27.800 litros. Fico com quanto? Fico com 2.000, é isso? Não. 10.200? É 36.000, né? 36.000. 27.800 vai dar 8.200. É. Tô ruim com as contas. 8.200 litros. Aí, qual alternativa a gente tem aí? É a alternativa B. A B. A B. 800. Isso foi mais rápido. Essa foi tranquila, né? Não precisou de tanta coisa. Ah, já vi aqui na resposta, é essa mesma resposta, alternativa B. Uhum. Deixa eu ver qual mais a gente pode fazer daqui. É que tem umas aqui que eu achei muito bestinha, sabe? Sim. Ó, vamos fazer uma pra gente pegar essa coisa de transformar segundo, hora, não sei o que lá, não sei o que lá.
Peguem a número... Deixa eu ver que número que ela é. 8. Nossa. 8? 8. Exercício 8. Ele fala, é bem curtinho, ó. Carlos almoçou em certo dia no horário das 12h45 às 13h12. O total de segundos que representa o tempo que Carlos almoçou nesse dia é... Pode ser que dê um pouco de trabalho, mas não sei não. Então, ele começou almoçando às 12h45 e terminou às 13h12. Como é que eu gosto de fazer esse tipo de exercício? Quantos minutos passaram da 12h45 para 1h? Quantos minutos? 15. Sim, passaram-se 15 minutos. Ah, foi 3. Ah, tá. Passou, tá certo. Até... Uhum. Passou 15 minutos. Então, da 1h até às 13h12, passaram Mais 12. Mais 12. mais 12 minutos. Vou escrever aqui, passar. Ou seja, aqui a gente já tem um total de minutos que a gente teve, né? Uhum. Do almoço que ele teve. Que foi de 27 minutos. 27. E aí já resolveu o problema, praticamente, né? Porque a gente sabe Sim. que 1 minuto é igual a 60 segundos. Eu quero saber quantos segundos tem 27 minutos. Fazer uma regrinha de 3, que é só multiplicar o 27 por 60. Ficamos então com 27 vezes 60, 1620. Gente, vai acabar aqui, vai cair a minha chamada, mas eu vou mandar outra para vocês, tá? Eu achei as 5 meio confusa aqui, olhando de repente. Deixa eu ver. Posso terminar essa chamada, já que vai acabar, e aí eu mando outra para vocês? Pode ser. Beleza. Esqueci de voltar. A 10, vamos fazer exercício 10, então. Esse capítulo, ele fala o seguinte. Raimundo tinha 2 cordas, uma de corda 1. Já vou escrever. Corda 1. Tinha 1,7 metros, 1,7 metros. E a outra corda 2 tinha 1,45 metros. Ele precisava de pedaços dessas cordas que medissem... Gente, a gente não fez exercício muito parecido das barras? Teve da barra mesmo. Vocês lembram? Olha só que loucura! Sim. Não acredito. Bem Eu espero que vocês lembram como que a gente fez, mas... Daí já é outro departamento, né? Departamento de memória ativar. Aí a caixinha. Ó, ele então fala que ele tá precisando de cordas que meçam 40 centímetros de comprimento cada uma. Ele cortou as 2 cordas em pedaços de 40 centímetros de comprimento e assim conseguiu obter. É mais fácil do que eu imaginei. Não precisa fazer MDC, não. Não precisa. Não? Vamos lá. Não. Vamos pensar. Ó, pensem aqui comigo. 1,7 metros, quanto que é em centímetros? Ó, 1 metro são 100 centímetros, certo? 100 centímetros. E aí ele fala que eu tenho 1,7, então eu tenho 170 centímetros, certo? 170 centímetros. Isso. E a outra corda eu tenho quantos em centímetro? Você tem 145. 145 centímetros. E ele falou que ele quer saber quantos pedaços ele conseguiu de cada corda, né? Somando as 2 cordas, quantos pedaços daria. Sendo que cada pedacinho ele quer de 40 centímetros. Então vejam aí que não é nada de... Não precisa nem fazer MDC. É só realmente... somar as 2 cordas, não tem? Você pode somar. É que assim, se você somar... Veja bem, se você somar as 2 cordas, você vai estar falando que tem uma corda de tantos
daria aí 3,15 metros. Só que aí, se você pegar uma corda Entendi. maior, já entendeu? Porque Entendi. Então tá certo. se eu pego um tamanho de 170 centímetros, vai sobrar alguma coisinha, né? Ele quer inteira, né? Aham. Então, aqui a gente tem 170 centímetros dividido por 40 centímetros. Quantos pedaços isso vai me dar? Exatos, né? O resto... Pedaços inteiros são 4. Pedaços inteiros são 4 pedaços. E aí vai sobrar o quê? 0,25? O quanto sobrou eu não sei, peraí. 170 divide por 40. É 25 sobrou. Então tá me sobrando aí 0,25 centímetros, né? E aí na próxima corda a gente tem 145 dividido por 40 centímetros. Isso vai me dar? Por 40, dá 3,625. 625. Então a gente já viu aqui também que dá 3 pedaços inteiros e sobra 625, 0,625, né? Então 3 pedaços. Ó, vou fazer de conta que eu vou somar aqui. Deixa eu ver quanto que vai dar. Que eu ia fazer essa cagada. Que cagada, Bárbara. Ia somar as 2 cordas aí, eu dividir por 40. Mas faça isso para ver se dá daí 7. Não ia dar certo também. Sabe Não? por quê? Eu somei as 2, deu 7,875. Como assim? E a resposta realmente são 7 inteiras, né? Não, mas calma aí. Mas dá? Eu somei, gente. Eu tinha calculado. Eu sou a pior, né? Pelo amor de Deus. Mas dá para fazer somando também, Bárbara. Eu somei as 2, deu 3,15 metros. Transformando em centímetros deu 315 centímetros. Dividido por 40 deu 7 cordas. Sim. 7 aí sobrou exatamente o que sobrou aqui, né? Vai sobrar 35. Deu exatamente. Exatamente não, né? Mas talvez um pouco perigoso fazer dessa forma. Dependendo de qual for o valor. Porque ele pediu comprimentos de cada corda, né? Então são 2 cordas aí. Enfim, dá 7 pedacinhos, que é a resposta mesmo, eu acho. E aí dá certinho. De boa esse daí também, né? É mais para trabalhar. Essa soma aí dá mais, né? Agora, ou menos. Olhem aquele lá que eu mandei no grupo agora. Ó, já aumentou o tamanho da questão. É da VUNESP. Tá. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mandei lá no grupo. Nosso grupo. Peraí, tem que ver lá. Calma aí. Vamos ver. Tá aqui. Foi. Ó. Então, o exercício, ele fala o quê, né? Cadê ele? Ele fala o seguinte. Determinado departamento de uma empresa realizou, em um mesmo mês, 3 reuniões. A tabela a seguir mostra o tempo de duração de cada uma delas. Aí ele fala que a primeira reunião durou 1h20, que a gente já sabe que 1h20 em horas é 1,33, né? A próxima deu 1h40, que a gente também já sabe que só em horas isso é 1,25. E a terceira, ele não sabe quanto que deu. Considerando que o tempo total das reuniões, cada reunião durou, em média, 1h45, o tempo da terceira reunião foi... Gente, tem um conceito novo aí, que é o conceito de média. Mas eu coloquei ele porque geralmente vocês sabem como que é a média, né? A média é o quê? Somar tudo e dividir pelo número... Isso, e divide pelo número de elementos, né? Número de... Do que ele dá. Por exemplo, se são 5 borboletas, dividir por 5. Número de elementos, vamos colocar. Então,
Vejam aí. A minha média, ele já deu quanto que é. A média é de 1h45. Então, vamos fazer primeiro de uma outra forma. Vamos colocar esse 1h45 em decimal, para a gente trabalhar tudo em decimal. Senão a gente vai trabalhar tudo 1h45, vai ficar difícil. Então, 45 minutos, como é que a gente pode escrever isso em horas? Porque você quer como? Você quer? Você não acha mais fácil minutos? É que já tá em minutos, né? Por que eu quero escrever em horas? Para eu poder escrever, tipo, 1, Fazer a vírgula, né? Aham, exatamente. Podemos fazer Mas assim. poderia também fazer 1h45 vezes 3. Eu olhando assim, eu ia fazer assim, ó. Pegar, fazer assim 1h45, multiplicar por 3 e diminuir por esse daí. Se tem no primeiro e segundo, porque ele quer saber o terceiro, né? Então, o que acontece? Quando você vai multiplicar por 3, o que vai acontecer aí é que os minutos vão ficar bem maiores. E aí você tinha que transformar isso em horas. Por isso que eu tô vendo que a forma mais fácil é a gente transformar primeiro só esse 45 em horas, para ficar mais fácil. Ó, 1h, então, eu sei que tem 60 minutos. E eu quero saber quantas horas tem 45 minutos. Então, vejam que o que faz aqui? É só eu dividir 45 por 60, né? Isso. 45 por 60, isso vai me dar 0,75. 0,75. 0,75. Então, eu posso escrever essa minha média que ele dá como 1,75 hora. Beleza? Isso. Então, vamos fazer. Como eu já vi aqui, ó, que na primeira reunião e a outra reunião vai dar 1h20 mais 1h40, 20 minutos mais 40 minutos dá 60, né, gente? Ó, primeira reunião. Sim. Olha só, ele já facilitou aí. Primeira reunião deu 1h20, né? E 20. E a segunda tá dando aí 1h40. Então, a minha soma desses dois dá o quê? 2h60 minutos. Só que 60 minutos é 1h, né? Então, a minha soma é de 3 horas. Olha aí como a gente já ficou com tudo com horas. Então, vamos lá. Como é que a gente faz nossa média? A média, então, vai ser cada elemento mais dividido pelo número de elementos que a gente tem. Então, a minha média aí, minha média vai ser o total de horas de reunião sobre o número de reuniões. Tá. Reuniões. Meu Deus. Tá escrito certo, reuniões, né? Tá, né? Reuniões. Tá. A média ele já me deu, né? Que é 1,75 hora. E eu quero saber exatamente o elemento de número 3, só que ele não me dá. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha somatória da... Oxe, minha primeira reunião. Vou até escrever aqui tudo certinho. Mas... Ó, minha primeira reunião é de 1h20. Então, minha primeira reunião mais a minha segunda reunião, 3 horas. Mais a minha terceira reunião, que eu não sei, eu vou chamar de X. Quanto valeu, né? Tudo isso dividido pelo número de reuniões, que é 3. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Vou passar para lá multiplicando 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 1,75 horas vai ser igual a 3 horas mais o X, que é o que a gente quer encontrar. Vou ficar, então, como? X. Vou até multiplicar antes.
3 vezes 1,75 dá 5,25. 5,25 horas. Passei para lá o 3, tá positivo, vou passar negativo. Vou ficar com o x isolado, que é o que a gente quer. Então, 5,25 menos 3, isso vai me dar 2,25, certo? Horas, Sim. que é igual a x. Cadê o x? Aí. Então, Carol, aqui, ó, veja que eu tenho 2,25 horas, né? E ele poderia colocar aí, talvez, eu acho que até tenha. Deixa eu ver se tem 2 horas e 25. Não tem? Poderia, né? Caía direto. Sim. Poderia? Eu ia cair nessa. Então. Não vou mais, na verdade. Isso aí, Carol. Bom, deixa eu ver se eu só fiz alguma conta errada. 3 horas, 1 hora, 2 horas, tá certo. Então, isso vai me dar 2 horas e 25. Eu quero saber quanto que é esse 0,25 em horas. Então, eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Quero saber quanto que equivale em minutos esse 0,25 horas. Vai dar x minutos. X, então, vai ser 0,25 vezes 60. Isso vai me dar 40 minutos. 15? 15. Ah, então. 0,5 vezes 60 dá 15 minutos. 15 minutos. Então, o tempo da minha terceira reunião 2 horas. é de 2 horas e 15 minutos. E aí tá na alternativa A. Ó, também não foi difícil, é um conceito aí que a gente usa bastante, né? Média. Não precisa de saber muita coisa para saber a média. De boa isso daí, né? Eu achei. Ó, e é da VUNESP. É um pouquinho mais trabalhoso porque ele tem um enunciado um pouco maiorzinho. Mas também não fez diferença. A verdade, a VUNESP, ela tenta botar medo, né? Nos enunciados. É isso que não pode ter no dia da prova, tem que ser tipo, vai ver que é um enunciado gigante, nem precisa fazer conta. É só... o outro tamanho, né? Uhum. O outro que você mandou. Tamanho grande também. Então, ele é muito grande. Assusta, né? Bom, vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer esse 1. 5 não. Vou dar um pouco mais porque... 50. Sim. Não, acho que 5 dá. Ele não é difícil, não. Ele tem porcentagem, a gente já viu a maioria das coisas. Aí a 10 gente... minutos. Ó, vou dar 8 minutos. É o máximo que eu posso fazer por vocês. Tá bom, então. Bora. Vamos lá. Ai, ai. Eu também? Internet, ó. Tá atrapalhando o jogo.
Travou aí, ó. Travou aí? Procurando o Juventus. Ah, você tá jogando com o Juventus? Ah, vou pegar outro time. Onde que tá o Paris? O Paris em qual?
E aí, gente, conseguiram? Eu não ainda. Tem mais 1 minuto. Na verdade, acabou agora, Bárbara. É, eu acho que eu já pulei já faz tempo. Mas vamos ver, até onde você chegou? Ah, filho de Deus, fiz tanta conta. Ó, No dia do concurso, porque vamos o levar você Afonso- junto. o Você Afonso- interpreta pra gente. Capaz que eu caibo na mochila. Ó, eu vou falar pra você. Eu calculei os 80% do Bernardo, É. mas sabendo que o Bernardo, ele saiu num ponto de partida a mais que o Afonso, né? Uhum. 1,26 km. E quanto que é isso em metros? Então, que legal. Ó, 1 metro. Eu não sei, peraí. É 1.000? Não, aí não sei. Um Ajuda aí, coleguinhas. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1.000 metros. Então, deu 1.260. É isso? Isso. Ó, vou fazer um desenho aqui do que acontece. A gente tem aqui um ponto P e o ponto Q, né? Ponto Q. Eles falam que eles estão distantes um do outro em 1,26 quilômetros. 26 quilômetros. Aqui em cima, ó, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1,26, então, quilômetros vai ser igual a 1.260 metros. Certo. 1.260 metros. Aí, o que mais que ele fala nesse exercício? Ele fala que o Afonso saiu do ponto P. Então, o Afonso, ele estava aqui. Apesar dele ser mais rápido do que o Bernardo, ele saiu para trás, né? Bernardo. Isso. Bernardo. Ele saiu do ponto P. E aí, qual é a outra coisa que ele fala? Ele fala que o Afonso, ele faz 420 metros em 1 minuto e 20 segundos. Ou seja, ele faz em 80 segundos. Beleza? Certo. E o Bernardo, ele faz 80% disso. Então, é 420 vezes 0,8. Ou daria para pensar numa regrinha de 3. 420 é 100%, que é 80%. Também dá para pensar desse jeito. E ele faz esse mesmo tempo, só que nessa outra distância. Essa outra distância, então, vai ser de 420 vezes 0,8 me dá 336 metros em 80 segundos. Então, vejam que existe uma diferença entre o Afonso e o Bernardo, de uma diferença em metros que eles percorrem, né? Essa distância deles é diferente. Então, enquanto o Afonso ele percorre uma distância maior no mesmo tempo, o Bernardo não consegue fazer isso. E aí o que a gente pode pensar? A diferença entre a distância deles, que é de 420 menos 336, me dá que então eles têm uma diferença de 84. É 84? Deixa eu. 84. Isso, 84 metros entre eles. Então, o que eu posso falar?
A cada 1 minuto e 20, então, a distância de Afonso e Bernardo diminuía em 84 metros. Vocês entendem isso? Por quê? Tá. Como o Afonso é mais rápido, ele percorre uma distância maior que o Bernardo, a distância deles, ele consegue diminuir a distância entre eles em 84 metros. Certo? Isso. Então, a Certo. gente pode falar que uma distância relativa entre os dois é que, na verdade, o que acontecia? Vamos pensar assim, como o Afonso ele percorre mais no mesmo tempo, é como se o Bernardo tivesse parado e o Afonso estivesse andando 84 metros em 80 segundos. Vocês concordam comigo? Sim. Então, Ele é bem mais rápido. ele é bem mais O rápido. Afonso. Então, a gente faz essa continha, 420 menos 336, para saber qual é a diferença de distância entre eles, porque é como se o Bernardo tivesse parado, já que o Bernardo ele é mais devagar, e o Afonso estivesse lá, 84, tentando diminuir a cada 80 segundos, 84 metros da distância entre eles, certo? Certo. Então, eu posso falar que ele percorre 84 quilômetros em 80 segundos. Consegue entender isso? Não, 84 metros, né? Tá escrito aqui, 84 metros em 80 tá. segundos. Porque é como se o Bernardo tivesse parado. E o Afonso estivesse andando 84 metros nesses 80 segundos. Por que eu pensei desse jeito? Porque o Afonso, vejam bem, o Afonso ele anda 336 metros mais 84 metros. Entendeu? Isso. Então, Na mesma. é essa diferençazinha, é essa relação que a gente vai ter que entender. E aí o que acontece? Só que o Afonso ele ainda está atrás do Bernardo. E o que ele quer saber é quando que ele alcançou o Bernardo. E quando é que ele vai alcançar o Bernardo? Quando ele conseguir terminar esses 1.260 metros que ele tem da pista. Ou seja, eu quero saber Quanto tempo? Quanto tempo ele vai conseguir percorrer 1.260 metros. Já que eu sei que 84 metros ele faz em 80 segundos. Certo? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aí, ó. Eu tenho 84 vezes x, vai ficar igual a 80 vezes 1.260. Isso vai me dar o quê? 84 vezes x vai me dar 1.260 vezes 80, dá 100.800. 100.800. 100.800 dividido por 84 dá 1.200. X, então, igual a 1.200, o quê? Segundos. E aí ele fala, quer saber o horário, né? Então, 1.200 segundos, para a gente transformar isso em minuto, é só a gente dividir por 60, né? Porque a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos vai ter se eu tenho 1.200 segundos? Certo? Então, eu vou ficar aí com 1.200 dividido por 60, que é igual ao meu x. Ou seja, meu x vai ser igual a 20. 20 minutos. Então, a hora que ele começou isso daí foi às 8h12 da manhã, né? Ele falou aí. Às 8h12 ele começou. E aí tem um tempo de diferença de 20 minutos, então a gente só soma aqui. 20 minutos vai terminar 8h32. 8h32. Beleza? É a alternativa aí. Beleza. Vocês conseguiram entender mesmo o porquê que eu fiz isso daqui? Que na verdade ele percorre 84 metros em 8 segundos? Não é que ele percorre 84 metros em 80 segundos. É que, relativo ao Bernardo, em relação ao Bernardo,
ele percorre 84 metros a mais nesses 80 segundos. Uhum. Beleza? Certo. Sim. Então, fechou, né? Então, vai Acabou dar a hoje. aula. Mas aí foi um tapa na cara, né? Eu sei. Desculpa, gente. Mas às vezes esse aqui é um exercício muito bom pra pensar. Sim, legal. Sim. Vou trazer mais exercícios para vocês, assim, fora da apostila da VUNESP Uhum. mesmo, que eu encontrar. Mas é isso, futuras professoras. Espero vocês. Bom feriado para vocês. Obrigada para você também. Obrigada. Em casa. Se cuidem e até a nossa próxima aula. Beijo, gente. Até. Até. Boa Beijo. Páscoa. Tchau. Obrigada.